Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula, o tema é inovação em educação à distância. Né? Quais são as perspectivas, né? Por que é importante inovar nessa área? O que é que a gente tem de novo? O que é que a gente pode aí trazer de novo para a educação à distância? Vamos lá? Bom, antes de começar, eu gostaria de trazer essa reflexão, que é da Brito Purificação, que elas falam o seguinte: se a inovação é o ato de inovar ou renovar, né? Já traz o conceito aí do que é inovação. Por que a educação, sendo reconhecidamente o motor fundamental da mudança e inovação, tende a cristalizar-se como um lugar de fossilização e atraso? Né? Acho que é uma importante reflexão para a gente, principalmente porque o objetivo dessa aula é trazer perspectivas de como inovar na educação à distância. Só que muitas vezes a gente tem aí dificuldades, né, de inovar na educação. Então, de onde é que surgem essas dificuldades? Quais são os entraves, né? Quais são os desafios? Então, é importante a gente refletir um pouco disso, né? Nada adianta que eu estar falando sobre, né, ferramentas, tecnologias, coisas que podem inovar na educação à distância se a gente não consegue aplicar na prática, né? Isso é muito observado em muitos contextos, infelizmente. Né? Então, cabe a nossa reflexão enquanto educadores, enquanto gestores, enquanto professores, o que é que nós podemos fazer para mudar essa realidade. Bom, então vamos lá. Por que é importante inovar em EAD, né? Por que inovar em EAD? Bom, o Mohan, né, bem já há alguns anos, ele falava o seguinte: precisamos reinventar a forma de ensinar e aprender, tanto presencialmente quanto virtualmente. Diante de tantas mudanças na sociedade e no mundo do trabalho, os modelos tradicionais são cada vez mais inadequados. Né? Então, o Mohan começa aí com algumas reflexões importantes. Né? Tanto na educação presencial quanto na educação à distância, né, os modelos tradicionais eles não se sustentam mais, porque a sociedade está em constante mudança, em constante modificação, e isso precisa se refletir na educação. A educação não pode ficar atrás desse processo de mudança. E ele fala que educar com novas tecnologias é um desafio que até agora não foi enfrentado com profundidade. Agora, na escola e no trabalho, podemos aprender continuamente, de forma flexível, reunidos numa sala ou distantes geograficamente, mas conectados através das redes. Então, ele fala que o aprendizado hoje ele pode acontecer tanto de forma presencial, né, como de forma à distância. Contudo, as tecnologias elas não conseguiram ainda, né, adentrar de forma adequada no contexto educacional, e isso vai muito ao encontro daquela primeira reflexão que a gente fez, né? Então, inovar nesse contexto é importante, trazer inovações é importante, porque a gente consegue, então, modificar esse cenário, né? De fato, adentrar, né, no mundo das novas tecnologias na educação. E a inovação ela tem um papel importante nisso. E aí o Mohan, né, ele destaca ainda que o seguinte, eu quis trazer essa citação porque eu achei ela bem bacana, né? Ela nem tem tanta relevância, né, para essa aula, na verdade, mas eu achei ela bem bacana. Vejam só o que ele fala. O presencial se virtualiza e a distância se presencializa, né? Vejam que frase interessante. Os encontros em um mesmo espaço físico se combinam com os encontros virtuais à distância, através da internet. E a educação à distância cada vez mais aproxima as pessoas, né? Parece até contraditório, né? A educação à distância aproximando as pessoas, mas a verdade é que com as tecnologias isso é bem possível, né? Pelas conexões online em tempo real, que permite que professores e alunos falem entre si e possam formar pequenas comunidades de aprendizagem. Então, vejam que as tecnologias, né? Eu falei que esse slide talvez não fosse tão interessante, porque ele meio que repete aquilo que a gente já estava discutindo no anterior. A importância das tecnologias para o contexto da educação, tanto presencial como à distância, e a necessidade que nós temos cada vez mais de buscar, de fato, inovar na educação à distância. E aí a gente vai ver, né, tendo em vista essa importância, essa relevância, né, e as dificuldades que a gente ainda tem, como é que a gente pode fazer para inovar, então, na educação à distância? Bom, continuando, né, a educação à distância ela tem ganhado cada vez mais relevância no cenário educacional global, oferecendo flexibilidade e acessibilidade. Né? Quem procura educação à distância procura, na verdade, porque quer precisa, né, de uma educação mais flexível, mais acessível. E aí a inovação e qualidade são aspectos relevantes para a efetividade da EAD. Então, na verdade, quando a gente fala em inovação e educação à distância, a gente fala da importância que se tem
de tornar esse ensino de fato flexível e acessível para o maior número de pessoas possível. E a qualidade, né, dela pode ser avaliada através de diversas métricas, né, incluindo a satisfação dos estudantes, a eficácia do aprendizado e a retenção e conclusão de curso. Né? Então, se você consegue reter alunos, consegue que aqueles alunos concluam aquele curso, né, se eles têm satisfação, se eles conseguem de fato aprender, né, tem a efetividade do aprendizado, então você consegue mensurar se aquele curso à distância ele realmente está tendo uma qualidade. Assim, inovações tecnológicas desempenham um papel imprescindível na melhoria da qualidade da educação à distância. Então, é importante inovar em AD porque você também melhora a qualidade dos cursos à distância. Você consegue, de fato, atingir o objetivo que se tem com cursos à distância. E aí, Jean, então como é que a gente faz? Você já explicou aí o porquê, já deu N justificativos da importância, né, de inovar na educação à distância. Então, como é que a gente faz para inovar em educação à distância? E aí, gente, existem diversas formas, tá? Que eu não tenho como dizer para vocês, principalmente nesse contexto de tantas mudanças, né? Exatamente quais são as ferramentas que a gente deve inovar. Contudo, eu achei um autor de um artigo que ele trouxe algumas questões, né, alguns pontos que eu achei interessante, e eu queria compartilhar com vocês. Eu vou explicar detalhadamente cada um deles aqui nos slides na sequência, mas né, trazendo a lista completa. Né, ele fala aqui como inovar em AD através da produção de conteúdos relevantes e atualizados, a promoção da interação e engajamento dos estudantes, através da disponibilização de feedback contínuo e utilizando IA, né, para o desenvolvimento de plataformas de aprendizagem adaptativa, através da realidade virtual e aumentada, com chatbots educacionais ou tutorias inteligentes, e também através da automatização de tarefas administrativas. Como eu falei, a gente vai ver cada um desses pontos na sequência. Produção de conteúdo. Esse daqui eu acho bem bacana, né? Na verdade, eu tenho até uma aula, né? Quem não assistiu aí vale a pena, uma aula que eu falo só sobre produção de conteúdos para educação à distância. E aí é interessante porque existem hoje diversas ferramentas que podem ser utilizadas para a produção de conteúdo que seja relevante e atualizado. Né? Em EAD, a recomendação que eu sempre faço, né, isso aí eu trago de diversos autores que falam sobre isso, é que os materiais eles devem ser acessíveis, né? Você deve trabalhar aqueles conceitos de acessibilidade, né, para pessoas com algum tipo de deficiência ou limitação, e devem possuir uma qualidade técnica e visual. Então, não é só trabalhar o conteúdo, mas é conteúdo e forma, né? Associar essas duas questões. Então, não adianta nada você ter um conteúdo lá excelente, quando você tem um material com fonte Times 12, né, totalmente em texto, não traz nenhuma imagem ilustrativa, isso é péssimo para a educação à distância. Então, a produção de conteúdo ela deve sempre versar sobre a questão do conteúdo e da forma e, na medida do possível, ser acessível, né, para pessoas com deficiência visual, auditiva e etc. E aí eu trago algumas sugestões de ferramentas, né, como eu falei, tem uma aula que eu exploro mais sobre isso, se você quiser assistir, né, que já assistiu, pode acessar novamente aí no canal do YouTube. E aí algumas ferramentas que eu sugiro são o Canva, para mim é uma das melhores, principalmente porque ela tem uma versão educacional que dá acesso a toda aos recursos, né, da plataforma de forma gratuita. Então eu acho bem bacana, né, tanto para produção de vídeo, produção de imagens, produção de áudio. Ela é uma plataforma bem versátil, né, e está disponível aí de forma gratuita para educadores. O H5P o H5P eu gosto bastante porque eu utilizo o ambiente virtual de aprendizagem Moodle. Então, para mim, que trabalho com educação à distância através do Moodle, o H5P realmente é uma mão na roda, porque ele possui diversos recursos interativos, né? E aí permite que eu traga nessa dinamicidade para as minhas aulas. Quem não possui o Moodle, né? Quem não trabalha com o Moodle pode fazer uso aqui do Edpuzzle, que é uma ferramenta de produção de vídeos interativos, que eu acho bem bacana também. Só que tem algumas limitações aqui na versão gratuita, né? Então, para quem tem a opção de utilizar o H5P, que também tem recurso de vídeo interativo, eu acho mais interessante. Tem o Kahoot, né, voltado para plataformas de jogos, né, de aprendizagem baseada em jogos, e diversas outras ferramentas. Então, produzir conteúdos, né, materiais didáticos, hoje tem muita facilidade, você tem muitas opções, e aí vale a pena explorar, testar, não ficar só, né, com aquele feijãozinho com arroz, tentar dar um upgrade de fato nas possibilidades de produção para atingir aqui nessa qualidade técnica e visual dos conteúdos na educação à distância. Promoção da interação e do engajamento. Então, é muito importante também que na educação à distância você adote técnicas, adote metodologias que visem a promoção
né, da interação e do engajamento do estudante, para garantir que, de fato, a gente consiga atingir aquelas métricas de qualidade, né, que os estudantes, de fato, concluam os cursos, que os estudantes, de fato, tenham interesse em participar das aulas. Então, eu sei que não é uma coisa simples, não é uma tarefa muito simples também. Contudo, existem algumas técnicas que vocês podem adotar. Então, a utilização de tecnologias interativas para fomentar o engajamento dos estudantes, né, como fórum de discussão, videoconferência, ferramentas colaborativas, né, auxiliam a promover o engajamento e a participação dos estudantes. E também algumas estratégias metodológicas. Por exemplo, eu gosto de fazer muito uso da gamificação, né, em plataformas como o Moodle, e aí eu volto sempre para o Moodle, né, que para mim é uma das plataformas mais interessantes do ponto de vista da educação à distância. Plataformas como o Moodle, elas possuem recursos tanto nativos, né, quanto recursos que vocês podem implementar de gamificação e que permitem que a plataforma, né, permite que o sistema ele se torne um sistema mais engajador, né, favoreça aí a participação e engajamento dos estudantes. Então, existem diversos cursos, tá? Se quiserem recomendação, pode deixar aí nos comentários, fazer uma solicitação, diversos cursos que vocês podem estar explorando a depender dos seus interesses, né? Tanto de utilização de recursos gamificados, como também de melhorias, né, de atividades para permitir, para possibilitar o engajamento e interação dos estudantes. Feedback contínuo, eu acho que esse daqui é essencial, né, em cursos à distância. Por quê? Porque em cursos à distância a gente tem, obviamente, o distanciamento físico, né? A gente não consegue ter um acesso ao estudante de forma física, presencial, né? Salvo algumas regras aí de exceção, né? De um percentual de carga horária presencial que eventualmente tem naquele curso ou disciplina, né? Mas você, na via de regra, você vai ter um distanciamento maior físico do estudante. E aí, ter um feedback contínuo, né, através de sistemas, né, que permitem esse feedback, facilita com que o estudante ele não fique perdido, né, ele não fique, como a gente costuma dizer, a ver navios, né? Ele tenha realmente um contato mais próximo, mais direto com o professor, com o tutor, com o mediador pedagógico. Então, a implementação de sistemas que permitam feedback contínuo e imediato aos estudantes, auxiliando a corrigir erros e melhorar o seu desenvolvimento, né? A melhorar o seu desempenho naquele curso ou naquela disciplina. Plataformas de aprendizagem adaptativa, não sei quantos aqui já ouviram falar sobre esse termo, tem sido muito comum, né, a partir principalmente aí da ascensão da inteligência artificial. Então, são plataformas que utilizam IA para adaptar o conteúdo e o ritmo da aprendizagem às necessidades individuais dos estudantes. Então, existem já muitas iniciativas, né, de plataformas adaptativas. Eu trago aqui como exemplo a plataforma Duolingo, né, só para vocês entenderem o que é a plataforma adaptativa. Eu acredito que muitos aqui conhecem esse aplicativo Duolingo, né? Se não conhecem, podem baixar aí na loja de aplicativo do smartphone de vocês e fazerem os testes, tá? O Duolingo é uma plataforma, é considerada uma plataforma de aprendizagem adaptativa, né? É uma plataforma voltada para o ensino de idiomas, principalmente inglês aqui no Brasil, né? E aí o que acontece? À medida que você vai acessando a plataforma, né, como é que ela funciona? Ela vai fazendo vários testes lá e você vai respondendo as questões, ela vai avaliando seus resultados e com base nos resultados ela vai sugerindo aquilo que você precisa melhorar, né, e vai trazendo atividades de acordo com seus resultados. Então as plataformas adaptativas elas funcionam dessa forma, né? Elas vão adaptando o conteúdo, vão adaptando as estratégias de ensino à medida que vai avaliando como é o seu ritmo de aprendizagem, quais são as suas necessidades de aprendizagem. Então, considero tecnologias aí bastante inovadoras, bastante interessantes e que podem ser utilizadas, né, e que vêm sendo muito utilizadas na educação à distância. Realidade virtual e aumentada, eu acredito que vocês também já devem ter visto, ou pelo menos ouvido falar sobre esses dois termos, né? São tecnologias que criam experiências de aprendizagem imersivas e interativas, né? Existe uma diferença aqui entre realidade virtual e realidade aumentada. A realidade aumentada, gente, acredito que vocês já devem, talvez vocês já até tenham tido algum exemplo, mas não sabiam, ou talvez até saibam, né? O que se tratava de realidade aumentada. Mas eu vou trazer um exemplo aqui, né? Bem clássico, foi de um jogo que surgiu há uns anos atrás chamado Pokémon Go. Nesse jogo aqui, né? Você, depois que instala no teu celular, no teu smartphone, você começa a acessar, né, ambientes reais, está andando na rua e tal, e de repente aparece na tela, né, ele vai filmando lá, vai mostrando lá no teu celular aquele ambiente, né, você vai passando aquele ambiente, e de repente aparece na tela lá o Pokémon que você precisa capturar. Aquele Pokémon ele não existe no mundo real, ele só existe no mundo virtual. Mas aí
ele permite que você vivencie essa experiência, né, misturando aí o real com o virtual. Ou seja, a realidade aumentada, ela acontece quando você sobrepõe elementos do mundo digital no mundo real que já existe. Né? Então, eu falei aqui do exemplo do jogo, mas existem diversas outras aplicações, incluindo, né, aplicações educacionais. E a realidade virtual, né, aqui está nessa imagem que vocês podem ver aqui, dessa jovem, né, com óculos de realidade virtual, né, o nome já se chama, né, óculos de realidade virtual, e aí ele serve para você interagir totalmente com o ambiente virtual. Então lá, né, através desse óculos, você tem uma fuga completa, né, no mundo real, diferente da realidade aumentada, em que você acessa o mundo real e os elementos digitais se sobrepõem. Aqui não, aqui você vai imergir totalmente naquele mundo virtual. E tem sido muito utilizado, né, por exemplo, para você, falando de educação, né, para você interagir, por exemplo, com bibliotecas virtuais. Né? Já existem bibliotecas que são totalmente digitalizadas, né? Você consegue acessar, por exemplo, através de uma tecnologia como essa, com óculos de realidade virtual. Né? Então, tem sido recursos, né, bastante interessantes e inovadores que têm sido aplicados aí para a educação à distância. Faço destaque também aqui dos chatbots educacionais e dos tutoriais, né, inteligentes, das tutorias inteligentes, perdão. Né, os chatbots educacionais, eles oferecem suporte aos estudantes, respondendo perguntas frequentes e fornecendo orientação. Já os sistemas de tutoria inteligente, eles podem fornecer suporte personalizado aos alunos, né, adaptando-se ao ritmo e estilo de aprendizagem de cada indivíduo. Então, são sistemas que estão sendo desenvolvidos. Eu confesso que esse daqui, nesses dois pontos, né, eu ainda não tive acesso, não tive, né, não fiz nenhum curso ainda que utilizasse essas tecnologias. Acredito que ainda estão, né, no momento ainda sendo muito pesquisados, muito, pelo menos aqui no Brasil, né, eu não vi muitas iniciativas abertas ainda dessas duas tecnologias, mas são tecnologias que a gente já percebe, né, que estão avançando aí, principalmente com o avanço da inteligência artificial. E por fim, mas não menos importante, né, talvez aqui tivesse sido o primeiro tópico, automatizar tarefas administrativas, que tem sido um uso muito comum. Né? Então, quem já utiliza inteligência artificial, né, seja para fins educacionais ou não, provavelmente já fez o uso aqui para automatizar tarefas administrativas, né? Por exemplo, como correção de provas, né, gestão de registros acadêmicos. Né? Eu tenho feito muito, por exemplo, para fazer revisão textual, né? Então, às vezes eu quero fazer uma revisão textual de algum documento, eu vou lá e solicito a IA, né, que faça correções pontuais, erros gramaticais. Então, para automatizar tarefas administrativas, tarefas repetitivas, que muitas vezes você não precisa, né, fazer aquele processo todo manualmente, você pode delegar isso daí para uma IA, né, para a inteligência artificial. Isso tem sido bastante utilizado, né, no nosso cenário atual. E aí, por fim, gente, eu gostaria de falar sobre os desafios para a inovação em AD. Então, a gente viu aí algumas possibilidades, né, alguns pontos, algumas perspectivas que a gente pode abordar a inovação na educação à distância. Contudo, a gente sabe que a gente não consegue, né, a gente não tem força por si só de fazer todas essas coisas. E aí surge a questão dos desafios, né? Alguns desafios são colocados para a inovação em AD. O primeiro deles é investimento em tecnologia. Né? Que a gente falou aí de realidade aumentada, realidade virtual, mas a gente sabe que nada disso funciona, né? Ninguém vai pagar do bolso. Né? Se não houver um investimento nessas tecnologias, se não houver um investimento, por exemplo, no desenvolvimento de aplicações, né? Na compra dos equipamentos necessários para que a gente possa adotar essas tecnologias. Então é necessário, de fato, né, que as instituições envolvidas elas façam esse investimento se elas quiserem inovar na educação à distância. Né? Outro ponto é a formação de educadores. Acho que esse daqui é basilar, né? Ninguém vai pegar uma tecnologia dessa de realidade virtual, realidade aumentada e de repente "Eita, vamos aplicar aqui na sala de aula sem ter uma formação adequada, né? Sem ter um estudo adequado sobre como utilizar aquela ferramenta. Então, é um desafio que se apresenta, né, nesse novo cenário, também a formação dos educadores. Né? Acho que esses dois desafios, né, tanto investimento em tecnologia quanto formação de educadores, eles vão poder ser observados aqui no desenvolvimento de políticas públicas. Né? Se não houver políticas públicas efetivas, né, que visem a fomentar, né, tanto investimentos quanto formação de educadores, nada vai adiantar. Né? Então, você vai estar lá trabalhando com uma tecnologia de realidade virtual, né? E não existe nenhuma política pública que fomente o uso daquilo na educação, né? Por exemplo, com normativos, né? Com orientações técnicas necessárias. Então, aquele trabalho vai acabar sendo inócuo ou até ineficiente.
né? Então é importante que as políticas públicas elas andem em conjunto, né, com esse rol aí, tanto de investimento quanto de formação de educadores. E um outro ponto que eu queria destacar aqui é a colaboração entre instituições, né? Interessantíssimo que haja essa colaboração, que haja essa troca de experiências, que haja essa troca de informações para que de fato a gente possa construir caminhos, né, para a inovação em educação à distância. Então, gente, finalizando, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula em que a gente trouxe algumas questões, né, alguns pontos que podem ser adotados para inovar em educação à distância. Eu vou deixar como material de apoio dessa aula, além dos slides, né, um vídeo complementar falando o despertar da educação, né, do Carlos Degas. É um vídeo bem interessante, apesar de não ser tão recente, mas é um vídeo que ele fala das dificuldades, dos desafios, das possibilidades, né, de como o Brasil pode avançar no cenário, no contexto da educação. E também deixar aí um guia rápido para IA em sala de aula da instituição Por Vir, né? Um guia bem interessante que traz aí, inclusive, dicas, né? Recomendações de cursos, né? Para uso de IA na educação. Então vale a pena se você quer, se você principalmente não tem ainda noção do que você pode fazer com IA na educação, né? Ela já dá um norte muito bom aí e serve muito para expandir seus horizontes sobre o uso da IA. Então, aí as referências da aula de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.